nossa luz. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, para os homens a benevolência. Louvamos-te, bendizemos-te, adoramos-te, glorificamos-te, agradecemos-te por tua grande glória. Senhor é Deus celestial, Pai onipotente, Senhor Filho unigênito, Jesus Cristo, Espírito Santo. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do Pai, que tiras os pecados do mundo, tem piedade de nós. Tu que tiras os pecados do mundo. Estamos no livro, na página 20. Quem quer acompanhar a oração, pode ficar sentados e abre o livro na página 20, na metade da página. Aceita a nossa súplica, tu que estás sentado à direita do Pai, tem piedade de nós. Porque tu és o único santo, tu és o único Senhor Jesus Cristo, na glória de Deus Pai. Amém. Diariamente te bendigo, louvando teu nome para sempre e pelos séculos dos séculos. Dignifica-nos, Senhor, para que estejamos neste dia guardados e impecáveis. Bendito é Senhor, Deus dos nossos pais, que o teu nome seja louvado e glorificado para sempre. Amém. Exerça-se, Senhor, sobre nós a tua misericórdia, segundo esperamos em ti. Bendito é Senhor, ensina-me os teus mandamentos. Mubarakun anta ya Rab, allimni huquqa. Bendito é Senhor, ensina-me os teus mandamentos. Tu foste, Senhor, o nosso refúgio, de geração em geração. Eu disse, Senhor, tem piedade de mim, cura minha alma, porque pequei perante ti. Em ti, Senhor, me refugio, ensina-me
fazer a tua vontade, porque tu és o meu Deus. Porque em ti está a fonte da vida, e na tua luz vemos a luz. Estende a tua misericórdia sobre os que te conhecem, Santo Deus, Santo poderoso, Santo imortal, ten piedade de nós. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pelos séculos dos séculos. Amém. Santo imortal, tem piedade de nós. Hoje se realizou a salvação do mundo. Louvemos aquele que ressuscitou do sepulcro, a essência de nossa vida, porque pisou a morte com a morte, dando-nos a vitória. É a grande misericórdia. Na página 24 dos livros, podemos acompanhar a Santa Divina Liturgia por meio dos livros. Bendito seja o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora, sempre e pelos séculos dos séculos. Amém. Christos anesti ek nekros, thanaton patisas, ketis etis mnesis oin arissameno. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Cristo resucitou dos mortos, pisando a morte com a morte, e dando a vida ao sepultado. Em paz, roguemos ao Senhor. Pela excelsa paz e a salvação das nossas almas, roguemos ao Senhor. Pela paz do mundo inteiro, pela estabilidade das santas igrejas de Deus e pela união de todos, roguemos ao Senhor. Por esta
esta casa santa e por aqueles que nela entram com fé, devoção e temor a Deus, roguemos ao Senhor. Nosso Pai, Arcebispo Metropolitano Damasquinos, pelo venerável presbitério e diaconato em Cristo, e por todo o clero e o povo, roguemos ao Senhor. Por este país, seu governo e povo, roguemos ao Senhor. Cidade, por toda a cidade, país e por aqueles que os habitam com fé, roguemos ao Senhor. Pela salubridade dos ares, pela abundância dos frutos da terra e por tempos pacíficos, roguemos ao Senhor. Pelos viajantes por terra marear, pelos enfermos aflitos cativos e por sua salvação, roguemos ao Senhor. Para que sejamos livres de toda tribulação, ira, perigo e necessidade, roguemos ao Senhor. Salva-nos, tem piedade de nós e guarda-nos, ó Deus, pela tua graça. Comemorando a Santíssima, Puríssima, Bendita e Gloriosa Senhora nossa, Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, com todos os santos, encomendemo-nos mutuamente uns aos outros e toda a nossa vida a Cristo Deus. Porque a Ti se deve toda a glória, honra e adoração, Pai, Filho e Espírito Santo, agora sempre e pelos séculos dos séculos. Pelas intercessões da Mãe de Deus, ó Salvador, salva-nos. بشفاعتي والدة الإله يا مخلص خالصنا. بشفاعتي والدة الإله يا مخلص خلصنا. Ainda e ainda em paz, roguemos ao Senhor. Ampara-nos, salva-nos, tem piedade de nós e guarda-nos, ó Deus, pela tua graça. Conmemorando a Santíssima, Puríssima, Bendita, Gloriosa Senhora nossa, Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, com todos os santos, encomendemos-nos mutuamente uns aos outros e toda a nossa vida a Cristo Deus. Porque Teu é domínio, Teu é o reino, o poder e a glória, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات نحن المرتلين لك هللويا. Salva-nos, ó Filho de Deus, que ressuscitaste dos mortos, cantamos-te aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora sempre pelos séculos dos séculos. Amém. O Verbo de Deus, Filho
unigenito sempre imortal, que para nossa salvação te dignaste encarnar-te da Santa Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, fazendo-te homem imutavelmente, tendo sido crucificado a Cristo Deus, pisaste a morte com a morte, sendo um da Santíssima Trindade, glorificado com o Pai e o Espírito Santo salva-nos. أيضا وأيضا بسلام إلى ربنا اطلب. خذ دعاءك اللص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. Conmemorando la Santíssima, Puríssima, bendita, gloriosa Señora Nossa, Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, com todos os santos, encomendémonos mutuamente unos a vosotros e toda a nossa vida a Cristo Deus. A ti, Senhor. Porque tu eres un Deus bom, misericordioso, e te rendimos glória, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre, pelo século dos séculos. آمين. المسيح قام من بين الأموات وواتي الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θανάτων πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωή χαρισαμένος. Cristo ressuscitou dos mortos, pisando a morte com a morte e dando a vida aos sepultados. Nas igrejas bendizei, ó Senhor, salva-nos, ó Filho de Deus, que ressuscitaste dos mortos, cantamos-te, aleluia. المسيح قام من بين الأموات وواتي الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Cristo ressuscitou dos mortos, pisando a morte com a morte, e dando a vida aos sepultados. Christos anesti ek nekron thanaton, thanaton patisat, kentis entis mimas i ζωή χαρισάμενος. Rezamos todos juntos a oración que está en los folletos, que fala de las portadoras de aromas. Todos juntos rezamos. Não tem nada. O anjo, sentado junto ao túmulo, disse às mulheres portadoras de aromas: os aromas convêm aos mortos, porém Cristo mostrou-se alheio à corrupção. Clamai, pois, o Senhor ressuscitou, dando ao mundo
a grande misericórdia. Cantamos Tropário de São Nicolau. É cada fé, exemplo da mansidão, mestre de abstenção, se revelou para teu rebanho a verdade das coisas. Por isso alcançou na humildade as alturas, na pobreza as riquezas. Ó Pai prelado Nicolau, intercede a Cristo Deus pela salvação das nossas almas. Desceste ao túmulo, ó imortal, destruíste o poder do inferno, e ressurgiste vitorioso, ó Cristo Deus, dizendo às mulheres portadoras de aromas: alegrai-vos, dá paz a teus apóstolos, tu que ressuscitas os que estão decaídos. Estamos na página 32 dos livros. Roguemos ao Senhor. Tem piedade, Senhor. Porque tu és santo, Deus nosso, e te rendemos glória, Pai, Filho e Espírito Santo, agora, sempre e pelos séculos dos séculos. Amém. Santo Deus, Santo poderoso, Santo imortal, tem piedade de nós. Quddus lillah, Quddus القوي, قدوس الذي لا يموت ارحمنا. Santo Deus, Santo poderoso, Santo imortal, tem piedade de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora, sempre e pelos séculos dos séculos. Amém. Santo imortal, tem piedade de nós. Ó Senhor Deus, volta-te e olha do alto do céu, vê, visita esta videira que a tua destra plantou. Para muitos anos de vida, Senhor. يا ربي اطلع من السماء وانظر وتعهد هذه الكرمة واصلحها لأن يمينك غرستها. Para muitos anos de vida, Senhor. Ó Senhor Deus, volta-te e olha do alto do céu, vê, visita esta videira que a tua destra plantou. Para muitos anos de vida, Senhor. Dinamis. Santo Deus, Santo poderoso, Santo imortal, tem piedade
nós. Damasquinos, eminentíssimo, reverendíssimo metropolita da grande cidade de São Paulo, pela graça de Deus, primaz e exarca do Brasil, nosso Pai e Arcebispo, para muitos anos de vida. Para muitos anos, para muitos anos, para muitos anos de vida. Estejamos atentos, podemos todos nos sentar para a leitura da Epístola, uma carta de São Paulo. O Senhor é minha força e meu vigor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Estejamos a Sofia. Leitura dos Atos dos Santos Apóstolos. Prosrume. Naqueles dias, havendo crescido o número de discípulos, houve queixa dos fiéis que falavam grego contra os fiéis de língua hebraica, porque suas viúvas teriam sido esquecidas no serviço diário. Por isso, os 12 convocaram uma reunião dos discípulos e disseram: não é razoável que deixemos de pregar a palavra de Deus para servir às mesas. Escolhei, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais confiaremos este serviço, pois nós devemos atender à oração e ao ministério da palavra. A proposta foi bem recebida por toda a assembleia. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenás e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos aos apóstolos, e estes, orando, impuseram-lhe as mãos. E a palavra de Deus se difundia e aumentava de maneira extraordinária o número dos discípulos em Jerusalém. Também grande multidão de sacerdotes aderia à fé. A paz esteja contigo, leitor. Aleluia, aleluia, aleluia. Levantemo-nos para ouvir com sabedoria o Santo Evangelho. A paz esteja com todos vós. E com teu Espírito. Leitura do Santo Evangelho segundo o evangelista São Marcos. Glória a ti, ó Senhor, glória a ti. Estejamos atentos. Naquele tempo veio José de Arimateia, um membro ilustre do tribunal dos judeus, que também esperava o reino de Deus. Ele entrou com coragem na casa de Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado de que ele já houvesse morrido. Mandou chamar o oficial e perguntou se Jesus estava morto. Informado pelo oficial, deu o cadáver a José, depois de ter comprado um lençol de linho. José retirou o corpo da cruz, envolveu num lençol e o depositou num túmulo escavado na rocha. Em seguida rolou uma pedra sobre a entrada. Maria Madalena
e Maria, mãe de José, olhavam onde estavam depositando. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ungir Jesus. De manhã cedo, no primeiro dia depois do sábado, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo e diziam entre si: quem nos vai remover a pedra do túmulo? Mas quando olharam, viram a pedra removida, e era uma pedra muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado à direita, vestido de branco, e se assustaram. Ele lhes falou: não vos assusteis, estáis procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar em que o puseram. Mas ide dizer aos discípulos e a Pedro que ele irá à frente de vós para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. Perplexas elas saíram do sepulcro e fugiram apavoradas. E não disseram nada a ninguém, pois estavam com medo. Glória a ti, ó Senhor, glória a ti. Para que, sendo sempre guardados pelo teu poder, a ti rendemos glória, Pai, Filho e Espírito Santo, agora, sempre e pelos séculos dos séculos. Podemos nos sentar. Estamos à página número 39 do livro da liturgia. Nos que قد رأينا قيامة المسيح بصليبك أيها المسيح نجد قيامتك لأنك أنت إلهنا وآخر سواك لا نعرف واسمك المسمى ثم يا معشر المؤمنين نجد بقيامة المسيح لنود بالصليب كل العالم لأنه احتمل الصلب من أجلنا بالموت للموت أباد وحطم
إلى قيامة المسيح فلنجد الرب القدوس يسوع البريء من الخطأ وحده بصليبك أيها المسيح ولقيامتك المقدسة نسبح ونمجد لأنك أنت إله هلم نسجد Nosso pai e patriarca Yohanna, de nossos irmãos mitropolitas de trono antioquino, dos sacerdotes, monges e monjas, os paroquianos que rezam nesta santa igreja e os servos de Deus, Lamis, Rubens, Khalil, Rubens filho Diego, e os servos de Deus, Sassin, Raja Ibrahim, Priscila, Helen, pelo seu saúde e felicidade, ofertamos estes dons preciosos. E de todos vós, lembre-se o Senhor Deus no seu reino em todo o tempo, agora sempre e pelos séculos dos séculos. Amém. Sua divindade arquiepiscopal, lembre-se o Senhor Deus no seu reino, em todo o tempo, agora sempre e pelos séculos dos séculos. Saudosos constritores desta Santa Igreja e de todos os adormecidos em Cristo, na esperança da ressurreição para a vida eterna. Deles lembra-se o Senhor Deus
no seu reino em todo tempo, agora, sempre e pelos séculos dos séculos. Amém. Escutado, invisivelmente, pelas legiões angélicas. Aleluia. Estamos à página número 46. Completemos a nossa súplica ao Senhor. Tem piedade, Senhor. Pelos dons preciosos aqui postos, roguemos ao Senhor, por esta casa santa e por aqueles que nela entram com fé, devoção e temor a Deus, roguemos ao Senhor, para que sejamos livres de toda tribulação, ira, perigo e necessidade, roguemos ao Senhor. Ampara-nos, salva-nos, tem piedade de nós e guarda-nos, ó Deus, pela tua graça, para que seja nosso dia todo perfeito, sagrado, pacífico e sem pecado, supliquemos ao Senhor. Um anjo de paz, fiel guia, guarda das nossas almas e dos nossos corpos, supliquemos ao Senhor. O perdão e a remissão dos nossos pecados e imperfeições, supliquemos ao Senhor. Os bens proveitosos para as nossas almas e a paz para o mundo, supliquemos ao Senhor. Para que passemos o restante da nossa vida em paz e penitência, supliquemos ao Senhor. Que o fim da nossa vida seja cristão, livre de dores e humilhações, pacífico e de boa defesa diante do tribunal temível de Cristo, supliquemos ao Senhor. Comemorando a Santíssima, Puríssima, Bendita e Gloriosa Senhora Nossa, Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, com todos os santos encomendemo-nos mutuamente uns aos outros e toda a nossa vida a Cristo Deus. A ti, Pelas misericórdias do teu Filho unigênito, como qual és bendito, como teu Santíssimo, bom e vivificante Espírito, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. A paz esteja com todos vós. e com teu Espírito. Amemo-nos mutuamente, a fim de que em harmonia professemos a fé. No Pai, no Filho e no Espírito Santo, Trindade consubstancial, Com sabedoria estejamos atentos. Rezamos todos juntos o credo na página 49 dos livros. Página 49. Creio em um só Deus, Pai onipotente, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai, por quem tudo foi feito, o qual por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e se fez homem.
por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e sentou-se à direita do Pai, e novamente virá com glória, para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor vivificante, que do Pai procede, que com o Pai o Filho, juntamente adorado e glorificado, e que falou pelos profetas, e na Igreja, una, santa, católica e apostólica, professa um só batismo, para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do século futuro. Amém. Estejamos devotamente em Pérgamo-nos com temor. Estejamos atentos para oferecer em paz a santa oblação. A misericórdia da paz, o sacrifício de louvor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. E com teu Espírito. Tenhamos no alto os corações. Já os temos no Senhor. Demos graças ao Senhor. Cantando himno de triunfo, clamando, bradando y diciendo: Santo, Santo, Santo es o Senhor. Estão cheios da tua glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Tomai e comei, isto é meu corpo, que será partido por vós para a remissão dos pecados. Amém. Bebei dele todos, isto é meu sangue do Novo Testamento, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Amém. Amém. Os teus dons a ti oferecemos em tudo e por tudo. Oferecemos-te também este sacrifício espiritual incruento. Te pedimos, rogamos e suplicamos
Envia o teu Espírito Santo sobre nós e sobre estes dons aqui apresentados. Amém. E faz Abençoa, deste Senhor, pão o o santo precioso pão. corpo do teu Cristo. Amém. Abençoa, Que Senhor, o deste santo cálice cálice. o precioso sangue do teu Cristo. Amém. Abençoa, Senhor, ambos os dons. Transformando-os pelo teu Espírito Santo. Amém. 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 Nós te agradecemos, ó Senhor, e te invocamos, ó Deus nosso. Specialmente pela Santissima, Purissima, bendita e gloriosa Signora nostra Mãe de Deus, e sempre Virgem Maria. É justo em verdade glorificar-te, ó Mãe de Deus, sempre bem-aventurada, imaculada, Mãe de nosso Deus, mais venerável que os querubins e mais gloriosa que os serafins, que ilibadamente desce a luz, o Verbo de Deus. Logo és verdadeiramente Mãe de Deus, pois nós te glorificamos. Ricorda-te, ó Signor, primeiramente de nosso Pai Arcebispo, Patriarca Iohanna, conserva-o para as tuas igrejas em paz, são e salvo, honrado com vida longa, a pregar com retidão na palavra da tua verdade. A palavra da tua verdade. Recórdate, Señor, primeramente de nosso Pai Arzobispo Metropolitano Damasquinos, e consérvalo para as tuas igrejas em paz, são e salvo, honrado, com vida longa, a propagar com retidão a palavra da tua verdade, e daqueles que cada um dos presentes tem em sua mente, de todos e de todas. De todos e de todas. y concédenos que con una sola voz y unidos de corazón glorifiquemos y exaltemos tu venerable, majestuoso nombre, Pai, Filho e Espíritu Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. As misericórdias do grande Deus e Salvador nosso Jesus Cristo estejam com todos vós. E com teu Espírito. Tendo comemorado todos os santos ainda em paz, roguemos ao Senhor. Em piedade, Pelos venerados dons já ofertados e santificados, roguemos ao Senhor. Para que nosso Deus misericordioso, que os recebeu no seu santuário celestial, místico com aroma de suavidade espiritual, nos derrame a divina graça e o dom do Espírito Santo,
roguemos ao Senhor. Suplicando a união da fé e a comunhão do Espírito Santo, encomendemo-nos mutuamente uns aos outros e toda a nossa vida a Cristo Deus. A ti, Senhor. Dignifica-nos, ó Senhor Deus celestial, para que ousadamente, sem condenação, te invoquemos, Pai, dizendo: Pai nosso, Que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem te nos ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, Pai, Filho e Espírito Santo, agora sempre e pelos séculos dos séculos. a paz esteja com todos vós. E com teu Espírito. Inclinemos nossas cabeças perante o Senhor. A ti, Senhor. Pela graça, pelas misericórdias, pela benevolência do teu Filho unigênito, com o qual és bendito, juntamente com o teu Santíssimo, bom e vivificante Espírito, agora, sempre e pelos séculos dos séculos. Senhor Jesus Cristo, Deus nosso, olha-nos da tua santa morada e do glorioso trono de teu reino, e vem para nos santificar. Tu que te assentas como Pai nas alturas, igualmente estás invisivelmente conosco. Que por tua poderosa mão nos seja concedida a graça de comungar o teu puro corpo e o teu precioso sangue através de nós a todo o teu povo. Estejamos atentos. Os santos dons para os santos. Jesus Cristo, na glória de Deus Pai. Amém. Nas alturas. Aleluia. Creio, Senhor, e confesso que Tu és em verdade o Cristo, Filho de Deus vivo, que vieste ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o primeiro. Creio também que este pão é o Teu puro e verdadeiro corpo, e este vinho
é o teu próprio e precioso sangue. Suplico-te, pois, tem piedade de mim e perdoa as minhas faltas, voluntárias e involuntárias, cometidas por palavras e ação, com conhecimento ou por ignorância, e dignifica-me para a prática, sem condenação, dos teus puros mistérios, para a remissão dos pecados e a vida eterna. Amém. Da tua ceia mística, aceita-me hoje como participante, ó Filho de Deus, pois não direi os teus segredos aos teus inimigos, nem te darei um beijo como Judas, mas confesso-me a ti como um ladrão, dizendo: lembra-te de mim, Senhor, no teu reino. Algumas deliberações de ordem prática. Primeiro, porque estamos na igreja com uma quantidade de pessoas bastante elevada. Então, para a distribuição da Santa Comunhão, depois que o clero receber a sua Eucaristia, se impartirá o Santíssimo Sacramento. Pedimos a todos, pela grande quantidade de pessoas que existem, que formem 2 filas no centro, somente no centro. Então, as pessoas que estão nas laterais, por favor, também, se desejarem receber a Santa Eucaristia, venham pelo centro. As pessoas que receberem a Eucaristia, imediatamente deverão voltar aos seus lugares pelas laterais, não pelo centro, porque haverão 2 filas para a comunhão. Então, recebemos a comunhão e voltamos pela lateral para os nossos lugares. Em seguida da Santa Eucaristia, o senhor arcebispo falar o seu pronunciamento, a sua homilia, e depois, imediatamente, começará o ritual de parabenização e homenagem aos nossos queridos homenageados de hoje. Pedimos a todos encarecidamente também que preservem o silêncio durante a Eucaristia, que é o momento ápice da Santa Liturgia. Uma diferença que hoje vocês não vão receber os pães bentos que estavam sempre aqui, eles, pela quantidade de pessoas que existem, vão ser colocados no final da liturgia, na porta da igreja, para que todos possam receber, ou quando estiverem indo ao salão. Sem pão bento, vocês ajudem só. Com temor a Deus, com fé e amor, aproximai-vos para receber a Santa Comunhão. O Senhor Deus se manifestou entre nós. Bendito seja o que vem em nome do Senhor. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Cristo ressuscitou dos mortos, pisando a morte com a morte e dando a vida aos sepultados. Christos anesti ek necron sanato patisas, et sentis limas isoin charis ameno. يا نبع المحبة وحدك ساكن قلبي، ما تتخلى عنا عينك عوطنا بالأيام الصعبة. يا نبع المحبة وحدك ساكن قلبي، ما تتخلى عنا عينك عوطنا بالأيام الصعبة. بلادك يا فادي الكون تقلو كتير حمالة، بإيدين بتكره اللون شوهوا جمالة. بلادك يا فادي الكون تقلو كتير حمالة، بإيدين بتكره اللون
شوه جماله. وينك يا يسوع؟ وطننا موجوع، وطننا يا ربي نسيته المحبة، ويا نبع المحبة وحدك ساكن قلبي. يا نبع المحبة وحدك ساكن قلبي، ما تتخلى عنا عينك عوطنا بالأيام الصعبة. يا نبع المحبة وحدك ساكن قلبي، ما تتخلى عنا عينك عوطنا بالأيام الصعبة. بين الخي وبين الخي بيعدوا المشوار، بلد الشمس وبلد المي أكلته النار. بين الخي وبين الخي بيعدوا المشوار، بلد الشمس وبلد المي أكلته النار. الحلا والخضار كلهم صاروا غبار، وحبسونا بقلبي خلصنا يا ربي. ويا نبع المحبة وحدك ساكن قلبي. يا نبع المحبة وحدك ساكن قلبي، ما تتخلى عنا عينك عوطنا بالأيام الصعبة. يا نبع المحبة وحدك ساكن قلبي، ما تتخلى عنا عينك عوطنا بالأيام الصعبة. Avante, mulheres evangelizadoras, vinde e bradai diante de Sião. Recebei por nós todas alegres mensageiras a ressurreição de Cristo. Alegra-te, dança e exulta, Jerusalém, contemplando ao teu Rei, Cristo que como esposo do sepulcro se levanta. Salva, ó Deus, o teu povo e abençoa a tua herança. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Cristo ressuscitou dos mortos, pisando a morte com a morte e dando a vida aos sepultados. Christos anesti et necron sanaton patisas, gentis ventis mimas isoi harisamenon. Bendito seja nosso Deus perpetuamente, agora sempre e pelos séculos dos séculos. Tendo comungados divinos santos, puríssimos e imortais, celestiais e vivificantes mistérios de Cristo, demos condignamente graças ao Senhor. Ampara-nos, salva-nos, tem piedade de nós e guarda-nos, ó Deus, pela tua graça. Tem piedade, Senhor. Para que nosso dia seja todo perfeito, sagrado, pacífico e sem pecado, encomendemo-nos mutuamente uns aos outros e toda a nossa vida a Cristo Deus. A ti, Senhor. Porque tu és a nossa santificação e a ti rendemos glória, Pai, Filho e Espírito Santo, agora sempre
e pelos séculos dos séculos. Todos sejam bem-vindos. Reverendos padres, ilustríssimos homenageados, Senhor Sassin, Ibrahim Shahoud, Senhora Lemis, Chedraui Kuzak, digníssimos representantes de entidades, autoridades presentes que foram mencionados, dileitos filhos espirituais, amigos, senhoras e senhores. Inicio minha mensagem de hoje com as palavras e saudação pascal. Esta saudação todos nós sabemos que disse Al-Masih Qam. Cristo ressuscitou. Verdadeiramente ressuscitou. Christos anesti. Christos anesti. Esta é a saudação durante 50 dias que os cristãos começam, um saúda o outro, mostrando que a boa nova, a ressurreição de Jesus Cristo é o maior evento no mundo para a nossa salvação. Estamos, como você está ouvindo, no tempo pascal. Esta festa magna que a Igreja Ortodoxa celebra por 50 dias, repetindo em todas as celebrações os cânticos pascal, pois esta festa, por sua importância, é chamada na Igreja Festa das Festas. Não tem igual desta festa. Como ensinou o apóstolo Paulo também, dizendo na sua epístola, se Cristo não ressuscitou, é vão nossa pregação, é vão nossa fé. Hoje é o segundo domingo após a Páscoa. E a igreja celebra e a bendita memória dos santos José de Arimateia e pediu a Pilatos o corpo de Jesus, envolveu em um lençol de linho e colocou em um sepulcro novo. E também das santas discípulas do Senhor Jesus, que na manhã do domingo após sua morte na cruz, ao terceiro dia, foram sem temor dos soldados romanos ao sepulcro do Senhor Jesus, seu mestre, para perfumar seu corpo, como era costume na época, pois Jesus, Cristo, havia sido sepultado à pressa. Estas santas mulheres são chamadas as portadoras de aromas. O que mais distingue José de Arimateia e as portadoras de aromas são dois fatos. Tem que prestar atenção no que é estes dois fatos. Primeiro, sua coragem, que nasceu de amor ilimitado por Jesus, e a certeza que ele era o Deus, o enviado de Deus. Em segundo lugar, o fato de que foram as portadoras de aromas, as primeiras a ouvir do anjo da boa nova, que ele lhes transmitiu, dizendo: por que procurais o vivente entre os mortos? Jesus vivo. Ele não está aqui, ele ressuscitou. E foram elas, estas mulheres, que transmitiram aos discípulos do Senhor e ao Pedro, chefe dos apóstolos, esta boa nova que é Cristo ressuscitou. E através deles, ao mundo inteiro, por todos os séculos. E até hoje, nós repetimos esta boa nova que foi anunciada pelo anjo para as mulheres
Até agora, nós saudamos uns aos outros dizendo: Cristo ressuscitou. A outra razão desta celebração de hoje e de nosso encontro nesta igreja de São Nicolau é celebrar a divina liturgia em ação de graça por todos os paroquianos desta comunidade de São Nicolau em Goiânia, especialmente por dois de seus membros, o senhor Sassin Ibrahim Shahoud e a senhora Lamis Shedraui Kozak, e seus familiares. Nesta Santa Missa, na igreja dedicada a São Nicolau, padroeiro desta comunidade, nós lembramos da vida e dos feitos deste grande santo. Pensamos nas pessoas que assemelham a ele neste mundo, que trabalham em favor dos seus semelhantes, em silêncio e com humildade. Por isso, nos alegramos em homenagear hoje duas pessoas, membros desta comunidade, cujos atos se espelham-nos de São Nicolau, pelo amor à igreja, pelo serviço prestado ao ser humano, pelo bom trabalho e boas obras, movidas por coração carinhosos, amorosos, que o próprio Deus lhes deu para eles. Nossa alegria, então, é dupla hoje, ao prestarmos esta homenagem para estas personalidades. Queridos homenageados, senhora Lamis e senhor Sassin, nós sabemos que a maior dignidade que pedimos ter é a maior homenagem que pedimos também receber são as que vêm de Deus mesmo. Mas Ele mesmo nos ensinou a reconhecer as boas obras realizadas por seus servos nesta terra, para que as mesmas sejam feitas com alegria e ajudem a fraternidade de dominar neste mundo. O Senhor Jesus nos ensinou a virtude da gratidão, e este espírito de gratidão, unido ao reconhecimento dos méritos e boas obras do nosso próximo, são essenciais em nossa vida. Ao agradecermos e homenageamos o ser humano, estamos sendo gratos ao próprio Senhor Deus por sua criatura, pois Ele nos deu olhos para ver, nos deu língua para nós expressarmos, mente para raciocinarmos, e nos deu sentimentos especialmente para que saibamos apontar as boas obras nos seres humanos e para que sirvam de exemplo a serem imitados. Baseando nisso, posso hoje testemunhar o seguinte: desde o primeiro dia em que conheci o querido senhor Sassin, pude receber suas qualidades, pude perceber suas qualidades, seu amor, zelo, carinho pela igreja, pelos sacerdotes e por nossos paroquianos e todo ser humano. O que realmente deve distinguir o homem é seu carinho e as boas obras, o serviço sincero em favor dos outros, e não outros fatores, de acordo com o que aprendemos no Santo Evangelho, que disse: quem quiser ser o maior, seja o servo de todos. Aquele que vive desta forma, que trilha este caminho, é membro da família dos filhos de Deus, a qual vive pelo Espírito de Deus verdadeiro, Criador
do céu e da terra e de todo o que está nela. Em cada lugar e ocasião em que é mencionado o nome do Senhor Sassin, ouvimos boas palavras sobre ele, que ele é bom de coração, amoroso, presta serviço aos outros com um sorriso verdadeiro, um sorriso natural, que é a expressão da pureza de seu coração. Eu, como arcebispo, não posso, por isso, deixar de manifestar gratidão e homenageá-lo nessas circunstâncias. Agradecemos a quem assim educou o Senhor Sassin e ajudou e ajuda a prosseguir neste bom caminho seus pais, sua família, especialmente sua esposa, que estiveram sempre a seu lado, fonte de força para ele nesta vida. Ao homenageá-lo, estamos cumprindo um dever para que seus atos continuem sendo exemplo para os outros, para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos neste mundo tem que mostrar para a glória de Deus. Não quero alongar, que é meu amigo, mas falando de seus méritos, falando sobre seus méritos, que muitos, pois vocês o conhecem melhor do que eu, mas quero concluir com uma frase sobre ele. Seus atos meritórios sempre se anteciparam às palavras dele. Querida senhora Lemis, conheceu a senhora na cidade de Ipameri, que neste momento, falando de Ipameri, quero mandar a bênção grande para a comunidade de Ipameri, especialmente para o padre Rafael, que colocou vida nesta morta paróquia desde 35 anos, com a ajuda de algumas pessoas. Ele merece um salva de palma forte de vocês. Senhora Lemis, eu ouvi muito sobre ela, sobre sua humildade, e serviço prestado sem alarde, em silêncio, ao povo da cidade e seus habitantes. Mas já seria suficiente dizer que ela é membro das tradicionais famílias Chedraui e Kozak, das quais conheço a nobreza na pátria e fora dela, especialmente neste país. Ela ocupou posições que exigem espírito de serviço e trabalho silencioso e sincero em favor de todos aqueles que Deus inspirou a servir. Ela foi vice-prefeita e prefeita de Ipameri, deputada estadual, e fora da carreira política, foi presidente da indústria química do estado de Goiás. Embora tenha desta forma muitos e grandes feitos de que se orgulhar, sempre se conduziu com simplicidade, modesta, fazendo o bem a seu semelhante, da maneira como ensinou o próprio Jesus, ou seja, não deixando que sua mão esquerda soubesse o que o bom, valoroso fazia sua mão direita. Este é o caráter da mulher cristã, que espera a recompensa de Deus e não dos homens. Como entendemos, como cristãos ortodoxos, a mulher tem sempre um papel e lugar de grande importância, sendo igual ao homem em dignidade e valor. Por isso, homenagearmos hoje
um homem e uma mulher juntamente, estamos homenageando o genro humano, a família e todos os criados por Deus à sua imagem e semelhança, agradecendo a Ele por todas as graças que Ele lhes concedeu. E agora, antes de começar o ritual de homenagem para nossos queridos, quero esclarecer um assunto necessário para quem não sabe. Desde de 3 anos, conversei com o patriarca, que ele cedeu para eles esta comenda. E eles sempre falam, deixa para frente, deixa para frente, deixa para frente. Última vez, eu falei assim, nosso patriarca já cedeu, que tem idade de 92, 3. Tem que achar uma data para a gente fazer esta homenagem. Finalmente, a homenagem que hoje prestamos a eles, para o senhor Sassini e a senhora Lemis, foi marcada inicialmente para dia 9 de dezembro de 2012, autorizada e determinada pelo saudoso patriarca de Antioquia, Ignácio IV, e quis Deus levá-lo para si exatamente naquela semana. Foram, então, as últimas comendas com diplomas assinados por ele. Por isso, hoje nós, em seu nome, prestarmos esta homenagem, pois ele está vivo em nossa fé. Ele está conosco. O fiel não morre. Ele dorme, que nós estamos, ele está conosco. Eu tenho certeza que ele está ouvindo nós, porque acreditamos na ressurreição. Nós somos gente da ressurreição. Embora nossos olhos não possam vê-lo, cremos que ele está junto do trono do Pai Celeste, nos acompanhando neste mundo. E nós, hoje, nosso patriarca atual, patriarca Johanna X, me pediu para transmitir, nesta ocasião, sua bênção e saudação aos hoje homenageados, os quais têm, então, uma dupla bênção, a bênção de 2 patriarcas antioquinos, Ignácio IV e o João X. Quando eu falei para ele, tem que trocar, não pode dar isso. Falei, não. Eu, junto minha bênção, por favor, com respeito de nosso patriarca, tem que fazer isso, o nome dele, como foi assinado por ele. Eu só pode juntar minha bênção para os homenageados, minha saudação. Por isso, agora, coloquei aqui um pouquinho. Convido a senhora Lemis, pega isso, para receber a comenda no grau de grão comendador que lhe é otorgada, reconhecimento por seus esforços e dedicação. Tem mais, espera. Isso de que pensa onde vai colocar. Pode? Porque pouco. Deixa eu colocar aqui. Porque é pouco pesado. Tá bom. E este diploma, depois a gente faz a leitura de diplomas. Axios, merece. Depois a palavra, depois eu chamo você para falar, depois.
E agora também queremos chamar nosso querido Dr. Sassin para receber também esta comenda. Esta comenda é São Pedro e Paulo, cabeças dos apóstolos. الله يخليك. Este é o diploma. Vira para a gente. Deixa a minha esposa estar comigo, por favor. Parabéns, Axios. شوي بعيط لك مشان الكلمة. خليتك الأول. اوكي. O que é aqui? Agora, eu pedi para todos fiquem em pé para fazer o decreto do patriarca que diz: Senhores novos comendadores, em nome de Sua Beatitude, Ignácio IV, Patriarca de grande cidade de Deus, Antioquia e todo o Oriente, investimos Vossas Senhorias com esta comenda no grau de grão comendador, alta condecoração do trono apostólico antioquino, que a vós e a vossa digníssima família trará as bênçãos da Santa Igreja Apostólica Antioquina e dos santos apóstolos Pedro e Paulo, seus fundadores, em vista de vossos méritos pessoais, honrosos trabalhos e relevantes serviços prestados em prol da Santa Igreja e da comunidade. Deus vos abençoe. Eu, como sempre, estou olhando para o casal, como disse a igreja, um só corpo, como disse a igreja quando tem um casamento. Por isso, eu também homenagear, junto com os homenageados, vou homenagear o senhor Rubens, dando um ícone de São Nicolau, padroeiro desta igreja, para ser uma bênção para a sua casa, acompanhando esta mulher também. Por favor. São Nicolau, um santo muito forte, São Nicolau. Por isso eu desejo que muitos de vocês, seus filhos, próximos filhos, dão o nome Nicolau, um santo muito forte. Então, parabéns. E também para a esposa do senhor Sassin, senhora Rajji também, quero também dar ícone de São Nicolau, porque eu gosto muito de São Nicolau, por isso eu gosto muito desta paróquia, porque é padroeiro desta paróquia é São Nicolau. Parabéns. E agora, quero que a senhora Lamis dirija algumas palavras, e depois o senhor Sassin, e depois disso nós encontramos no salão para dar cumprimentos um por um, mostrando nosso carinho para cada um dos homenageados.
Bom dia a todos. Muito obrigada pela presença de cada uma de vocês. Quero cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, a imprensa. Eu conheço todos de nome, mas eu sei que o tempo é curto, mas eu quero que todos se sintam cumprimentados. A imprensa pela presença do Arthur, que é um grande jornalista, e todas as autoridades pela presença do Jonathan Silva, que é uma pessoa que tem um grande serviço prestado ao Estado de Goiás. Eu quero, nesse momento, agradecer a Deus pelo privilégio de falar em sua casa. Dom Damasquino, é um privilégio muito grande podermos usar da palavra no lugar tão santo. E eu quero agradecer ao Senhor pela indicação do meu nome. Não sei se eu mereço. Eu acho que eu tenho que fazer muito mais pelo tanto que eu já recebi do Estado de Goiás, do Brasil e de toda a comunidade. Então eu quero cumprimentá-lo, agradecê-lo pela indicação e agradecer essa comenda, que tem o nome de dois santos apóstolos, Pedro e Paulo. Dois santos. Olha, Dom Damasquino, eu tive a oportunidade de ir a Jerusalém, de ir à casa onde está construída a igreja São Pedro, de sentir em frente ao mar da Galileia, onde Jesus permaneceu por 1 mês na casa de Pedro, porque a sua sogra naquela oportunidade estava doente. Quem tem a oportunidade de ir onde Jesus nasceu é muito importante. Por isso, Dom Damasquino, quero cumprimentá-lo com muito carinho e também quero estender meu cumprimento ao Padre Rafael. Padre Rafael, Dom Damasquino, chegou a Goiânia, uniu todos os ortodoxos, mas não uniu só todos os ortodoxos, uniu muitos, os goianos, uniu a imprensa, uniu toda a sociedade goiana em volta, em torno da igreja ortodoxa, mostrando que a nossa igreja recebe todos os fiéis de todas as religiões igualitariamente. Obrigada, Padre Rafael. Obrigada, Argentina, por ter mandado Padre Rafael para Goiânia. Mas eu quero, nesse momento, Dom Damasquino, eu acho que aqui a maioria, que é muito importante, que não tem passado, não tem presente, não terá futuro. Francisco, deputado estadual que se encontra presente, Francisco Júnior. Eu quero muito voltar ao meu passado, porque minha história reflete a história da maioria que estão aqui presente. Se não é a história deles, é do pai deles, é do avô deles, que imigrantes saíram do Líbano, ou da Síria, ou da Palestina, ou de qualquer país árabe de Oriente Médio. E eu quero dizer que aos 7 anos de idade, eu vim de navio, 30 dias no mar. E olha, me aportei no Rio de Janeiro, aonde lá a estátua de Jesus Cristo, de braços abertos, nos recebiam, sem saber o idioma, sem saber o que estava escrito. Mas cheguei ao Rio de Janeiro sem sequer ter o que comer no outro dia. Mas assim mesmo, aguentamos firme, conseguimos vencer e crescer. E eu quero dizer para o Senhor que hoje, com muita gratidão a esse povo que nos recebeu, por 12 anos permanecendo no Rio, parti novamente para o Líbano, para aquela cidadezinha onde eu nasci, que se chama Charbila. E lá eu permaneci e assisti o início da guerra do Líbano. E eu consegui ficar por 3 anos, porque eu queria ficar ao lado dos meus pais ainda vivos. Mas Deus, o destino nosso,
Dom Damasquino, está nas mãos de Deus, e eu tenho certeza disso. Meu pai era um ortodoxo fervoroso, ele acreditava muito que os nossos destinos é sim, está escrito. Você que está sendo homenageado como eu, que é uma pessoa maravilhosa, que tem a minha história, que chegou aqui com a sua mãe, que veio a Goiânia, que carregou nos seus ombros as frutas para poder viver e sobreviver. Hoje é uma grande personalidade de Goiânia, que é o Cecim Charrud, que todo mundo respeita. Então eu quero te dizer que assim, saí de lá, que o meu destino estava escrito, e vim para o Rio de Janeiro, mas parti para Goiás para uma visita em Ipameri. Olha que beleza, Dom Damasquino. Eu conheço o ipamerino, que está aqui à minha direita, Rubens Kozak. E eu, juntamente com ele, construímos uma família. Mas talvez essa família, que tão abençoada, eu tive o privilégio de fazer a minha cerimônia de casamento na igreja ortodoxa de Rio de Janeiro, com a presença do patriarca Lies Robert Elias IV, que estava no Brasil e fez a nossa cerimônia juntamente com Jorge El Haj, e fui abençoada, e a minha vida continuou sendo abençoada. E é isso, Rubens, obrigado por encontrá-lo, porque junto com ele constituiu uma família, 3 filhos maravilhosos, Rubinho, Calil e o Diego. E os 3, Dom Damasquino, eles seguiram São Lucas. São Lucas não conheceu Jesus, mas São Lucas foi um dos apóstolos que mais seguiu as pegadas de Jesus. Foi um médico caridoso, que eu tenho certeza que esses 3 filhos que são médicos que eu tenho, são caridosos, porque seguiram as pegadas de São Lucas como médicos por esse estado de Goiás. Então eu quero dizer a vocês, estou muito feliz, sou uma pessoa muito privilegiada, sou uma pessoa, não sei se mereço tanto que eu estou recebendo, mas eu tenho certeza absoluta que Deus vai continuar abençoando este Brasil maravilhoso, este Goiás maravilhoso, que nos recebeu, que me deu tanto privilégio. Chego a Ipameri, me torno prefeita, represento o estado de Goiás por 2 vezes. Isso tudo, eu acho que muito mais pelo carinho do povo de Goiás, por tudo que este povo me deu ao longo desses anos. Então eu quero encerrar repetindo as frases dessa moça que cantou, que eu confesso para vocês que chorei. Uma pena que tem muitos amigos nossos brasileiros que não entenderam árabe. Eu chorei porque eu presenciei uma guerra no Líbano. Estou presenciando com coração chorando a guerra da Síria, a guerra do Egito. A primavera árabe não leva para lugar nenhum. Quando essa moça disse: e eu quero dizer para vocês, eu tenho certeza absoluta, aquela região lá, onde nasceu Jesus, um dia Dom Damasquino, eu tenho certeza que terá que vir a paz, para que todos vivam em harmonia, seja na Síria, seja no Líbano, seja na Palestina, em qualquer país árabe. Então eu quero encerrar dizendo... encerrar dizendo, Dom Damasquino, revivendo a minha história, se voltar atrás, Cecim, eu quero repetir tudo, com todas as dificuldades que passamos como imigrantes. Eu quero voltar a nascer no Líbano, naquela aldeia pequenininha, Raj, mas quero vir de novo de navio, vir ao Brasil, me naturalizar brasileira, escolher essa pátria como minha pátria, e aqui permanecer e morrer juntamente com a minha família, porque é o Brasil que abriu os braços e as portas e fez de nós crescer e sobreviver aqui. Este país merece com que a gente continue trabalhando, lutando pelo seu desenvolvimento. Muito obrigada, um abraço e um beijo carinhoso em cada um, no coração de cada um de vocês. Muito obrigado e um abraço. Agora, depois que nós agradecemos de coração nas palavras da senhora Lemis,
E eu tenho certeza que eu falei sobre ela é pouco. Mas Deus, como eu falei, sabe tudo. Quem tem Deus no coração dele, nesta terra, tem a melhor riqueza neste mundo. Não só neste mundo, é no mundo que vem também. Na vida que vem. Por isso, quem tem vida, quem tem amor dentro dele, tem Deus. Vamos trabalhar nossa vida para não perdermos esta força de vida dentro de nós, quer dizer, o Deus. Senhor Sassin, por favor, queremos agora ouvir suas palavras. Eminência, acho que depois destas brilhantes palavras da minha colega de homenagem, a minha amiga, seria dispensado falar. E, aliás, até um suicídio falar depois da missa. Mas, apenas abrindo parênteses, para agradecer suas palavras e para dizer que a nossa vida é feita de coleções de fatos. E um dos fatos que muito me comove até hoje, depois de quase 2 décadas, quando a prefeita Lamis inaugurava o Palácio da Justiça, ela me chamava para subir no palco oficial, me chamando de irmão, e sou seu irmão Lamis. Eminentíssimo, reverendíssimo Bispo Damasquinos, reverendíssimo Padre Rafael, pároco desta Igreja São Nicolau, reverendíssimo Padre Dimitros, excelentíssimo senhor cônsul honorário da República Árabe Síria e sua esposa, a senhora Yusra, a quem juntamos a eles neste momento, pedindo paz para aquela pátria co-irmã, para aquela nação que está precisando tanto que volte à ordem. Excelentíssimos membros do coral, hipodiáconos que os homenageiam na pessoa do hipodiácono Ângelos, meu amigo cinquentenário, excelentíssimo senhor deputado Francisco Júnior, a quem publicamente agradeço pela honrosa concessão do título de cidadão goianiense. Excelentíssimo senhor, aliás, homenageio a caravana que veio de Brasília, desculpe não mencionar nomes, mas temos que reconhecer o sacrifício dos nossos semelhantes. E eu sei que saíram ontem de madrugada de uma festa e estão aqui hoje nos prestigiando. Reconheço e os homenageio na pessoa de um grande ícone da comunidade libanesa e comunidade árabe, que é o senhor Muhammad Khadr. Querido reitor e exemplo de conduta humana, professor Amado e sua esposa, meu querido irmão do Canadá que nos proporcionou uma recepção maravilhosa, Hamid Jrej, Eminência, eu quero confessar perante esta assembleia de amigos, de irmãos, que, aliás, falo com aqueles que estão lá no telão, que não coube aqui, que estou os vendo lá. Diz o poeta Gibran, Khalil Gibran, que às vezes com o coração enxerga-se mais do que com os olhos.
Quando Vossa Eminência me comunicou através de uma carta que me foi entregue pelo reverendíssimo Padre Rafael, eu pensei em por que receber esta grande homenagem, em que até o vice-presidente da República, Michel Temer, disse, dentre todas as homenagens que ele recebera, que aquela completaria a sua realização pessoal. O que diremos nós? Pensei até em escrever agradecendo, porque me sentia não fazer jus para o tal. Mas percebi, Eminência, que esta homenagem não pertence só a mim. Parabéns pelas palavras iluminadas de Vossa Eminentíssima, quando mencionou os nossos pais. O senhor saudava aquela mãe que me carregou sobre as suas asas do Líbano para chegar aqui, quando tinha 10, 11 anos. O senhor homenageava um anjo que Deus mandou na minha vida, esta companheira de 45 anos, Rádia Tamer. O senhor... Percebi mais. Percebi que o senhor telepaticamente percebeu a vibração dos corações desta comunidade, que desde os primeiros passos que ingressei, me deu o carinho. E, aliás, até o ministro das Relações Exteriores do Líbano, quando esteve aqui no